Olá, queridos irmãos e amigos, Paz seja convosco, queridos. Eu sou o presbítero Valberlino e quero edificar a sua vida com uma mensagem da Palavra de Deus. Eu trago a vocês hoje o texto que está em Sofonias. Sofonias capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz: Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Queridos, o texto lido é um apelo urgente de Deus para que o seu povo se arrependa de seus pecados e torne-se novamente para Ele. Tal pressa de Deus, queridos, em ver o homem novamente reconciliado, é fruto do grande amor de Deus, é fruto de sua misericórdia. É certo, queridos, que Deus não deseja que o homem vá para o inferno. Pelo contrário, Deus deseja, queridos, que todos os homens sejam salvos, como bem está registrado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No texto que nós lemos, vemos que Deus alerta o homem a se arrepender, pois logo chegará o dia da ira do Senhor. Por isso o texto orienta que o homem não pode demorar a atender ao chamado de Deus. O homem deve estar bem com Deus antes que venha sobre ele a ira impetuosa do Senhor, antes que a ira de Deus o alcance, antes que ele morra, pois depois da morte segue o juízo. Juízo que destinará, queridos, os fiéis ao céu e os infiéis ao inferno. Queridos, confesso a você que quando li esse texto de Sofonias, logo pensei na atual situação que estamos vivendo. Esse tempo que estamos vivendo, biblicamente, é um sinal da vinda do Senhor, como bem registra Lucas capítulo 21, versículo 11. Mas creio ainda que essa pandemia é um ato da ira de Deus. Deus está irado com esse mundo. São muitas as blasfêmias e zombarias do ímpio contra o Senhor. Como se isso não bastasse, irmãos, é notório também nesse tempo o fracasso da igreja no ato de relacionar-se com Deus. A igreja tem encarado a Deus mais como um Salvador e está esquecendo-se que este mesmo Salvador é Senhor. Creio também, queridos, que essa pandemia, além de anunciar que Jesus está voltando, ela grita nos nossos ouvidos o que Sofonias disse. Ele disse: Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Em outras palavras, Sofonias estava dizendo: arrependam-se, voltem-se novamente a Deus. Queridos, Deus não enviou o corona, mas Ele o permitiu. Eu vejo, queridos, essa pandemia como um despertar de Deus. Ainda que muitos pensem o contrário, eu vejo essa pandemia como um ato de misericórdia de Deus. Com essa pandemia, a vontade divina é que o homem se arrependa e volte-se para Jesus verdadeiramente e o tenha como Senhor e Salvador. Vejo nesse tempo há muitos clamando por misericórdia, pedindo que Deus cesse esse tempo de pandemia. Mas vejo que muitos nesse tempo só têm buscado de Deus a cura física. Mas sabemos, irmãos, que Deus não tem interesse em curar o homem só fisicamente. Deus quer curar o homem espiritualmente também. Quero finalizar esta breve meditação vos dizendo que
É possível um coxo fiel, um cego fiel, um leproso fiel a Deus, obter a salvação. Porém, é impossível, irmãos, um rebelde, fisicamente bem, ter de Deus a salvação. Portanto, irmãos, sejamos sóbrios nesse tempo. Sejamos sóbrios nesse tempo. O Senhor nos orienta a estarmos preparados, pois brevemente virá o grande dia do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde esta palavra no vosso coração.